は海賊王になる男だ。E aí, eu sou o Léo e sejam bem-vindos a mais uma análise de capítulo 1131. E bom, vocês devem ter percebido que demorou um pouquinho pra sair essa análise. Esse fim de semana foi uma correria pra gente. Teve as correrias da gente já da vida, a gente fez Enem, Flamengo foi campeão aí, um abraço pra quem é flamenguista que segue aqui o canal. Mas enfim, acabou que essa review não saiu tão cedo e a gente tá botando ela aqui agora no YouTube pra vocês. Então, sem mais delongas, já vamos direto pra review do capítulo. Vamos lá, nessa review eu não vou fazer os comentários de acordo com os segmentos das coisas que acontecem no capítulo. Isso porque tem coisas mais importantes que eu quero citar mais pro final. Eu quero comentar sobre outras coisas não tão relevantes, mas tão legais quanto que acontecem no capítulo. E a primeira delas, que eu julgo a mais incrível desse capítulo, é a Robin ter voltado pro cabelo dela do pré-time skip. Cara, que coisa linda que é a Robin. Apesar de que nesse momento One Piece parece que virou novela mexicana, que a Robin fala que cortou o cabelo assim, pediu pro Brook fazer isso, porque ela queria reencontrar o Sol do jeito que o Sol conhece ela. E aí, no último quadrinho do capítulo, ele simplesmente desmaia e não se move mais. O cara entrou em coma. Parece realmente coisa de novela, impressionante. Não sei o que o Oda quer cozinhar com isso, mas bom, eu espero que seja pelo menos um roteiro interessante, porque de fato foi uma coincidência do destino muito óbvia se acontecer, e eu espero que ele não faça essa trama tão simples pra Robin. Espero que seja realmente algo mais profundo. Mas eu comento mais sobre isso daqui pro final da review do capítulo. De qualquer maneira, é muito interessante pensar que o Só disse pra Robin pra ela encontrar os amigos dela, e agora ela em Elbaf, na terra do próprio gigante, ela tem a oportunidade de contar todos os amigos que ela fez ao longo do caminho, que é a tripulação de Chapéu de Palha, e ela vai ter a sua jornada meio que completa já aqui. Óbvio, ainda falta o sonho dela descobrir a verdade do mundo, mas aqui a gente já pode dizer que ela praticamente encerrou seu ciclo. Falando em ciclos e repetições, tem coisas bem interessantes aqui, como por exemplo o fato do Luffy fazer o Gear 4 com extrema facilidade nesse capítulo, e ele aprendeu a usar o Gear 4 muito para poder enfrentar as feras gigantes que ele tinha na ilha lá quando ele treinou com o Rayleigh. E é muito interessante que quando ele vê essas feras nesse capítulo, feras muito semelhantes, ele também usa o Gear 4, mas de uma facilidade imensa. Então é muito bom ver a evolução que o Luffy teve desde o pós-time skip com a sua nova habilidade até agora. Até porque, como a gente já tem o Gear 5, é uma lógica básica no Shonen, né? O protagonista desenvolve uma habilidade e essa habilidade só vai ser masterizada, ele só vai conseguir usar isso com extrema facilidade quando ele desbloquear outra habilidade, que no caso do Luffy é o Gear 5. Tem uma coisa muito interessante também que eu gostaria de comentar a respeito do capítulo que acontece em relação aos capítulos passados. Eu comentei que o Oda não tinha dado aquela introdução à toa a respeito do arco, que é quando a gente viu aquele falso Deus do Sol, aquela cidade lá em miniatura e tudo. Colocando as coisas em paralelo, parece que o Oda já esquematizou naquela introdução como vai ser o resto do arco, como eu falei naquela review de capítulo. Isso porque se você parar pra pensar, por exemplo, o falso Deus do Sol, que era o Road, no caso, o real Deus do Sol é o Loki. A gente tem as feras que ele usou pra lutar contra o Chapéu de Palha, que são as feras que aparecem nesse capítulo pra quase capturar o Luffy. A gente tem a falsa Yggdrasil e a gente vê a verdadeira Yggdrasil em Elbaf. E por último temos o castelo do Deus do Sol falso, que era o Road, e o castelo verdadeiro de Elbaf, que a gente tá por ver ainda. E óbvio, é claro, uma coisa que eu sempre vou comentar, eu sempre cito a coisa do destino no mangá de One Piece, e que pra mim isso é muito importante e eu sei que vai ditar a história do Luffy até o fim. Mas a gente viu muito bem o discurso que o Road deu no final ali na fuga do Chapéu de Palha daquele falso castelo sobre o destino e sobre o Luffy ser um agente que quebra o destino, que já é algo que eu venho falando há anos aqui nesse canal a respeito da narrativa de todo o mangá de One Piece. E aqui o Oda deixou bem evidente nessas falas. Aí nós temos o verdadeiro, entre aspas, Deus do Sol, que é o Loki, que ele aparece diante do Luffy. E ele se põe como a face da destruição, aquele que nasceu predestinado a ser o Deus do Sol e a destruir o mundo. Veja, mais uma vez a gente tem uma relação de destino dentro do arco de Elbaf, agora direta, né? Não é mais uma encenação de outro personagem. E possa ser que o Loki, o verdadeiro Deus do Sol, mais uma vez entre aspas, tenha a mesma visão que o Road teve, só que, claro, dessa maneira muito mais grandiosa, sendo o enredo de fato do arco, do Luffy ser o agente que quebra o destino. Ele tem a fruta do Deus do Sol, ele é um humano, ele não é um gigante profetizado a fazer isso. E ele quebrou o destino e mudou os moldes da história para que ele mudasse a história à sua maneira. E isso pode ser justamente o enredo do arco de Elbaf, que eu já citei naquele vídeo de Elbaf bem grande que a gente tem aqui no canal a respeito de todo o roteiro do arco, como também nas últimas reviews em que eu participei. Então, cara, pra mim o Oda tá deixando bem evidente, bem na cara, de que toda essa trama envolvendo o destino, envolvendo o que é ser um guerreiro, o que é ser o Deus do Sol, vai ser a trama principal de Elbaf. Sobre Loki, tem até alguns comentários interessantes, eu vi muita gente comentando também. A semelhança e a coincidência de datas que existe entre
entre o ano que o Shanks se torna Yonkou e o ano que o Loki é preso. É dito nesse capítulo que ele foi preso, está preso por 6 anos. E adivinhe só, Shanks se tornou Yonkou há 6 anos atrás. Também é mencionado que os parceiros do Loki foram praticamente apagados pelo haki do Shanks, ou seja, já tem uma treta entre o Loki e o Shanks, e algo que eu até vou comentar mais na frente, quando o Luffy e ele discutem. Na verdade o Luffy quase mata o Loki, mas sobre essa relação entre os dois personagens em si eu vou comentar um pouco mais à frente. Mas de qualquer maneira é muito interessante ver que aparentemente foi o feito dentro de Elbaf, em que os gigantes deram sua lealdade para ele quando Shanks de fato prendeu o Loki. Seria muito interessante pensar nisso. Mas como será que o Shanks teria prendido o Loki, já que o Loki é uma besta tão poderosa assim? E tem outro detalhe muito interessante no vídeo do arco de Elbaf. Se você não viu esse vídeo ainda aqui no canal, por favor veja. Eu já falei sobre quase tudo que eu imagino que vai acontecer e que tá se provando até verdade nos últimos capítulos. É que o Shanks, ele tem um paralelo muito interessante com o deus Tyr da mitologia nórdica, mitologia essa que molda praticamente toda a estética e toda a história do arco de Elbaf. O Tyr na mitologia nórdica, se você não sabe, ou se você jogou Ragnarok, provavelmente você deve saber, mas o Tyr era o deus da justiça e da guerra do mundo nórdico, da mitologia nórdica. E ele era responsável por, na verdade, manter a paz além da guerra. Ele sempre foi o deus responsável por segurar o mundo dos conflitos, e ele queria muito evitar tanto Ragnarok quanto outras guerras. Um dos seus feitos mais notáveis nas histórias é que ele perdeu uma de suas mãos parando o lobo Fenrir. Ele perdeu sua mão pro lobo Fenrir. O lobo Fenrir era um dos filhos do Loki. E olha só, o Shanks perdeu sua mão para uma grande fera para salvar o destino do Luffy e manter a paz do mundo. Afinal, o Luffy agora tinha a fruta do Deus do Sol. E imaginem que interessante seria um paralelo aí. O Loki é o talvez verdadeiro Deus do Sol. Ele é profetizado para destruir o mundo e tudo, como ele próprio já falou. Só que aí, o Shanks, como a figura do deus Tyr da mitologia nórdica, quer impedir a guerra a todo custo. Ele fez isso com Barba Branca, e quando também tentou evitar os conflitos da história, como por exemplo, parar a guerra de Marineford, que estava virando uma chacina completa. De qualquer maneira, é muito interessante pensar que ele tentou parar e parou o Loki, que era o deus prometido para destruir o mundo, e através dos seus feitos, ele fez com que o Luffy herdasse a fruta do Deus do Sol, para assim dar um destino diferente à humanidade, preservando o caminho do Luffy e perdendo sua mão nisso. Ou seja, ele enfrentou o lobo, perdeu sua mão para que outra pessoa herdasse esse propósito. E aí o paralelo do deus Tyr se faria muito real em Shanks e seria muito interessante observar isso. Pra quem tem uma esperança de que o Kid esteja vivo, eu vi uma teoria muito interessante que eu gostaria de comentar aqui, que o Kid poderia ser responsável por libertar o Loki. Isso porque o Loki prometeu pro Luffy que ele destruiria qualquer tripulação pirata que ele quisesse se ele o soltasse. E aí, se a gente imaginar que o Kid, por algum milagre do destino, está vivo, está preso no submundo, junto aonde está o Loki, não próximo a ele, mas está preso ali, e ele se soltar, ele pode libertar o Loki pedindo para que o Loki destrua Shanks. E aí o Loki já une uma coisa a outra e mata dois com eles com uma porrada só. E aí o Kid seria responsável por indiretamente libertar e começar o Ragnarok. Agora sim, eu espero que não, porque além de não gostar muito do personagem do Kid, seria mais interessante ver isso acontecendo ironicamente com o Luffy. Para todos os efeitos, como quem não quer nada, o Oda simplesmente solta que a árvore Yggdrasil de Elbaf é a árvore de Adam. Assim, de graça, do nada, o Loki só solta essa informação, a gente vê uma imagem ampla da árvore e recebe uma das informações mais importantes do mangá, assim, simplesmente. E mais uma vez, às vezes eu não gosto muito de repetir isso, mas é inevitável, o Oda é um gênio quando se trata de planejamento. Porque lá em Water 7, quando o Frank cita a árvore de Adam, ele fala que essa árvore tá numa ilha em que vive numa guerra sem fim, que é um lugar que é o berço da guerra, que é exatamente aonde está e é como descreve o Loki, o lugar onde ele está, que se chama Warland. É bizarro o quanto o Oda prepara tudo isso e quanto ele está preparado em relação ao planejamento. Óbvio, Elbaf já é um dos arcos mais antigos a ser citado dentro da história, então não era de se esperar algo diferente. Afinal, Little Garden foi escrito há praticamente mais de 25 anos atrás. Então é muito louco pensar como o Oda já vem preparando tudo pro arco de Elbaf. E é onde eu imagino, como eu falei, que vai ser o início da guerra final, como eu cito naquele vídeo. De qualquer maneira, o Oda planejou tudo isso aqui e ver essa construção até esse momento, com a árvore de Adão, é uma coisa muito louca. Agora vamos
vamos esperar para ver qual vai ser a grande relevância que essa árvore vai ter dentro do arco também. Afinal, se Oda já planejou essa informação há tanto tempo, é porque isso vai ser muito relevante. Bom, vocês devem imaginar que eu tenho teorias a respeito dessas árvores, principalmente por elas citarem textos religiosos e fazerem referências a Adão e Eva, por exemplo. E isso pode ter de fato diversas histórias e diversas teorias que a gente pode montar aqui, mas eu não vou focar nisso agora e vou me manter na review do capítulo. Sobre Loki, Luffy e sua recompensa tem algo muito interessante. Quando a gente pensa sobre o nome Adão, da árvore, e o Deus do Sol, a gente tem uma parada muito incrível com o Joy Boy. O Deus do Sol verdadeiro das lendas de Elbaf é o Luffy. O Loki não sabe disso e nem tem ideia sobre isso. Afinal, o próprio Loki ainda pensa que os 4 imperadores são Barba Branca, Shanks, Big Mom e Kaido, porque ele está preso há 6 anos. Então ele não sabe que o Luffy é um Yonkou, nem sabe que o Luffy é o verdadeiro Nika, nem o Deus do Sol. E aqui, quando a gente relaciona isso, essas informações com a árvore de Adão, a gente tem uma coisa muito interessante. O Deus do Sol vem de Elbaf, e em Elbaf tem a árvore de Adão, ok? Beleza. Joy Boy foi o primeiro pirata do mundo. Adão foi o primeiro humano, de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, Adão comeu o fruto proibido, que Deus havia proibido, assim tendo conhecimento do bem e do mal. Joy Boy comeu uma fruta proibida, a fruta do demônio. Essa fruta, por sinal, era a fruta de um deus, e Adão comeu justamente a fruta que, se ele comesse, ele seria como Deus, como é descrito na Bíblia pela serpente e também pelo próprio Deus. Então pode ser que a gente tenha uma história de origem muito profunda nesse arco, não só sobre a mitologia do Deus do Sol, como também sobre o próprio Joy Boy e sobre toda essa relação que envolve a árvore. Sobre a recompensa do Loki, também é bom de notar que, por exemplo, o Barba Branca tinha uma recompensa de 5 bilhões e 46 berries. Quando a gente faz aquele jogo de palavras, né? Algo que eu já falo muito aqui no canal, a gente teria o jogo de palavras para Shiro, que é branco, Barba Branca. E o Loki tem uma recompensa de 2.6, que forma um Jiro, o segundo filho. Ele é o segundo filho do Rei Harold, já que o primeiro é o Hyrule. Por último, uma coisa que eu gostaria de citar entre o conflito do Loki e do Luffy é que o Luffy agiu exatamente como ele agiu nos primeiros capítulos da história, quando ele fica com muita raiva quando o cara tira com a cara do Shanks, e é o que motiva ele cair no mar e o Shanks perder o braço e por aí vai. Assim que o Loki chama o Shanks de galinha ou de frango, como você preferir a tradução, o Luffy vira o Gear 4 na hora, como eu falei lá no início da review, e dá um soco que se pega na cara do Loki. Eu acho que o estrago não ia ser pouco. E aí, depois do Luffy se acalmar, o Loki fala que só vai contar por que eles brigaram, ele e o Shanks, por se o Luffy oferecer algo em troca, que provavelmente deve ser a liberdade do Loki. O que é muito interessante, já que é possível que o próprio arco de Elbaf seja envolto ao Luffy e ao Shanks diretamente. Shiro Oda, há muito tempo atrás, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda, lá para 98, ele falou que quando o Shanks aparecesse com mais frequência dentro do mangá de One Piece, ele tivesse aparecendo toda hora ou fazendo participações praticamente inteiras em arcos, a gente estaria perto da saga final. O Oda já falou para Deus e o mundo que a gente está na saga final de fato, isso já com o início de Elbaf e Egghead. Então é muito possível e é bem óbvio que o Shanks vai ter uma participação muito grande nesse arco. Shanks já aparentemente lutou com o Loki, o prendeu, é aliado dos gigantes, roubou a fruta que era a fruta sagrada, por assim dizer, que era pro Loki, e ele destruiu a frota do Bartolomeu. E cara, o Oda já esquentou grandes reencontros aqui, e isso é muito importante. O Luffy já tá com aquele X no braço, lá naquele jornal, dando um indício de que a Vivi pode se reencontrar com eles. Robin vai encontrar com o Sol. É muito possível que a grande frota do Chapéu de Palha se reúna em Elbaf, isso porque o Luffy vai encontrar com Harudin. Provavelmente eles vão saber o que aconteceu com Bartolomeu, e o Luffy deve passar por maus bocados nesse arco, sendo necessário a sua grande frota. Afinal, desde Dressrosa, a gente já escuta que eles vão se envolver em um incidente de proporções inimagináveis. Além do mais, a gente tem essa treta entre Luffy e Shanks que tá premeditada para acontecer. O Luffy, desde o início do mangá, desde o primeiro capítulo, já disse que vai se provar que quer ser um pirata muito maior do que o Shanks. E cara, vamos lá, Luffy pode derrotar o Loki, sendo exatamente o que o Shanks fez no passado. Elbaf não teria mais Shanks como o seu protetor, assim tendo o Luffy, e ele teria Elbaf como seu território. Luffy o superaria como um pirata enfrentando o Shanks diretamente. A gente também tem a relação entre Hyrule, o reencontro dos Chapéus de Palha, e também o Sop e Yasop, já que eles foram os responsáveis por destruir o bando do Bartolomeu, que faz parte da grande frota
Frota do Chapéu de Palha. Então, cara, grandes reencontros podem acontecer aqui. Eu já falei várias vezes nas reviews e é quase impossível não continuar comentando sobre como esse arco tem cara de que vai começar a guerra final e que tem cara de que vai ser um grande conflito que vai envolver a Grande Frota do Chapéu de Palha e o combate entre Shanks e Luffy. E eu sei que faltou muitas coisas a comentar desse capítulo. Já comentei duas teorias muito interessantes aqui, mas ao longo dessa semana eu quero comentar muito mais porque tem muita coisa nesse capítulo e nos últimos acontecimentos do mangá, então fiquem de olho porque aqui essa semana a gente ainda vai comentar muito sobre tudo que está acontecendo. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere nosso Instagram, onde tem os posts onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera, um forte abraço e valeu! Dale Flamengo!